É... Primeiramente, cara, eu já iniciei essa live aqui falando de uma coisa que, para ser muito honesto, eu não gosto de falar. Eu não sou um cara que fico, ai meu Deus, a arbitragem prejudicou o Vasco. Eu não sou o cara que fica achando que tem perseguição. Muito pelo contrário. A minha opinião sobre a arbitragem brasileira é de que ela é ruim no geral. Ela é ruim de todas as formas. Ela é ruim a ponto de prejudicar o próprio produto que é o Campeonato Brasileiro. E eu me lembro, eu fiz 18 jogos do Vasco esse ano no Campeonato Brasileiro, ou seja, todos os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro esse ano, e eu me lembro de ter reclamado sobre a arbitragem apenas uma vez nesse Campeonato Brasileiro inteiro. Por mais que você tenha erro aqui, erro ali, acerto ali, é uma coisa que, repito, tem um nível baixo de arbitragem. E eu só reclamei naquele jogo contra o Santos, onde o Vasco da Gama teve um pênalti não dado, claríssimo de empurrão no Pedro Raul, um jogo inclusive que o Santos estava ganhando de 1-0 e que o Vasco teria uma oportunidade de empatar em São Januário. Foi o único jogo de todo o Campeonato Brasileiro que eu reclamei de arbitragem. Mas hoje não dá. Hoje não tem como. A gente está falando aqui de um árbitro que conseguiu estragar o bom jogo entre Vasco e Bragantino. Cara que conseguiu mastigar o segundo tempo, que teve inúmeras decisões incoerentes, inúmeras inversões e, para mim, apesar dele ter dado um pênalti onde ele teve que ir ao VAR e ficar 5 minutos olhando um lance que ele tinha marcado há poucos segundos atrás do Marlon Gomes, por que ele, na hora do lance, ele teve que ficar 5 minutos no VAR? Porque ele é um árbitro sem critério. E pelo menos ele deu pênalti. E vou além, na minha opinião, foi pênalti no Luca Orediano, tá? A minha opinião, pelo critério que ele tinha mostrado na falta do Marlon Gomes logo antes, foi pênalti no Luca Orediano e também foi pênalti no Verratti. Além disso, outro lance também muito duvidoso foi o gol do Red Bull Bragantino. Primeiro, ele deu 8 minutos de acréscimo, porque ele mesmo provocou 5 minutos de paralisação quando ele foi ao VAR e não conseguia tirar a conclusão de um lance óbvio, de um lance fácil de perceber que tinha sido pisão no Verratti e que tinha sido pênalti. Depois, esses 8 minutos de acréscimos dados no primeiro tempo, saiu o gol do Red Bull Bragantino no último minuto do primeiro tempo dos acréscimos. Para mim, na minha visão, com a visão que eu tive do lance ali, até voltei no meu serviço de streaming aqui da TV para poder rever esse lance. Para mim, eu achei falta no Verratti, na saída de bola, o Peck enfia a bola pro Verratti e o Verratti protege. Assim que ele protege, chega o zagueiro do Red Bull Bragantino e acaba fazendo a carga nele e dá um puxão também para trás e o Verratti cai e logo depois sai o escanteio e sai gol do Red Bull Bragantino. Eu não sou um cara de reclamar de arbitragem. Aí chega no segundo tempo, o que ele faz? Cara, o cara conseguiu implicar com a meia do Pumita. Uma meia que o Pumita usa em todos os jogos por conta da panturrilha dele, que acaba apertando pela panturrilha dele ser grossa. Em nenhum outro jogo na temporada, o Vasco já fez mais de 30 jogos nessa temporada, em nenhum outro jogo algum árbitro implicou com o Pumita. E ele não. O jogo estava corrido, estava intenso, estava dinâmico e ele conseguiu parar o jogo, estragar o jogo. O Léo Jardim, que se sentiu lesado por essa loucura do Daronco, caiu e começou a confusão. E aí foram mais tempo, mais minutos de jogo perdido, quebrando o ritmo da partida. O Vasco no segundo tempo já não estava jogando bem e ainda piorou, para ele novamente dar 8 minutos de acréscimo. O senhor Anderson Daronco hoje colocou 16 minutos de tempo extra em uma partida que era tranquila de se apitar, que não estava violenta, que os jogadores não estavam batendo, não tinha confusão. Ele criou as confusões, porque ele adora aparecer. Ele quer aparecer mais do que o futebol, mais do que os jogadores, mais do que a bola, mais do que os 22 caras que estão em campo e que realmente fazem parte do espetáculo. O Anderson Daronco hoje prestou um desserviço no jogo do Vasco da Gama e do Red Bull Bragantino. Não à toa, foi o cara que conseguiu sair de campo vaiado pelas duas torcidas. Ou seja, ele é tão ruim que ele não fez o básico, ele não fez o comum. Ele só irritou todo mundo que estava no jogo. E mais uma vez, eu tenho que bater palma, porque a partida que o Anderson Daronco fez hoje é uma coisa lamentável. Parecia um circo. E ele queria aparecer, ele queria ser o astro principal da partida.
como é de costume, né? Mas hoje, olha, eu vou te falar, foi cansativo ver o jogo. E repito, isso é um problema porque é uma coisa que sucateia o produto do futebol brasileiro. O Anderson Daronco, hoje ele tá... Que dia, que noite. Que noite, pra ser muito honesto. Pra todo mundo que tá mandando superchat aí, que tá chegando aí no canal do Pedrosa, eu vou ler todos os superchats, tudo que a galera tá mandando aqui, assim que eu terminar o raciocínio aqui, analisando essa partida. A entrevista coletiva já aconteceu? Pelo que eu tô vendo aqui, ainda não tem entrevista coletiva, ainda não tá liberado no site do Vasco. Então eu vou ler aqui uma mensagem aqui do Rodrigo Mendes, que virou membro Pedrinho. Obrigado, Rodrigo Mendes, um abraço pra você. E o Thiago Moura, que já é membro há 23 meses, membro Roberto Dinamite. Tamo junto, Thiago. Vamos sair dessa. Fé. Vasco é outro time, galera veterana. Vasco é outro time, galera veterana e tá com bagagem. Salve, galera de São João do Rei. Del Rey de Minas, Grupo Vasco Raiz. Tamo junto, rapaziada do Grupo Vasco Raiz. E eu concordo muito com você, tá, Thiago? Hoje você vê uma maturidade maior no Vasco. O Red Bull Bragantino é um dos melhores times do campeonato. Ele tem uma pontuação de mais de 30 pontos. E principalmente jogando em casa, cara, é muito difícil. Então, eu vou analisar o jogo de forma geral para valorizar esse ponto. Eu valorizo esse ponto. Além da arbitragem horrorosa, que já é difícil você jogar com uma arbitragem tão ruim assim, eu vou valorizar esses pontos. E é claro, vou colocar aqui os pontos negativos e os pontos negativos porque tiveram também pontos negativos. O Thiago Zagre tá falando aqui, ó, ele é membro há 15 meses. Juninho Pernambucano, tamo junto, meu parceiro. Faltou o Paulinho no jogo. O Orelhano não poderia perder aquele gol. Marlon afobado e Jair não entrou em campo. De resto, é nítido a evolução. Um abraço. Tamo junto, Thiago Zagre. Um abraço pra você. Um abraço pra todo mundo aí que tá chegando no canal do Pedrosa. Os superchats eu vou ler assim que eu terminar. Então fica aí, se você mandou superchat, pode ficar tranquilo que eu vou ler. Tá? Vai deixando o seu like aí que é muito importante. Se inscrevendo. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, rapidinho. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o jogo, né? Que é o que importa. É jogo. Não é quem apita. O que importa é o jogo, futebol. Pra mim, o Vasco fez um bom primeiro tempo, tá? E um bom primeiro tempo dentro das características que são implantadas pelo Ramon Dias. Quando a gente trouxe a análise dele aqui no canal, a gente falou, cara, ele precisa desse 9 que sai um pouco mais da área, que consegue fazer a parede, que consegue também cair pelos flancos para poder deixarem os pontas afunilarem. E eu digo que o Vasco fez um bom primeiro tempo a partir principalmente dos 20 minutos. Nos primeiros 20 minutos, o Red Bull Bragantino fez a pressão costumeira dele e do time do Pedro Caixinha, que é muito bom treinador, é um cara que consegue extrair, principalmente com esse time jovem e intenso do Red Bull Bragantino. Destaque pra mim pro Jadson, camisa 5, joga muita bola, muita bola o volante do Red Bull Bragantino. Então voltando, vamos lá, voltando ao que eu tava falando. O Red Bull Bragantino é uma equipe extremamente qualificada nessa pressão alta e encaixotar os adversários, principalmente no estádio deles, lá em Bragança Paulista, o Nabi Abichedi. É um estádio que tem aquele climinha de caldeirão e que eles conseguem com essa intensidade, com essa juventude, com esses jogadores rápidos, como são o Sorriso. Hoje não jogou o Eduardo Sacha, mas o Thiago Borbas também é um bom jogador. O próprio Lucas Evangelista é um cara que consegue controlar esse meio campo aí muito bem. Mas no primeiro tempo, principalmente porque o Vasco estava com o meio, com o Zé Gabriel, o Marlon Gomes e também o Medel, o Robson, o Léo, fazendo esse caixote, o próprio Lucas Piton e o Paulinho também sendo importante nessa recuperação, o Vasco estava com um time compacto também. E teve condições de brigar de igual para igual na intensidade. E quando o Red Bull Bragantino tentava encaixotar o Vasco lá no campo adversário, o que acontecia? O Vasco conseguia fazer duas linhas de 4, muitas vezes essa primeira linha até de 5, com o Gabriel Peck voltando e o Orediano também, para poder, em vez de ser encaixotado pelo Red Bull Bragantino, ele fez o quê? Em bloco baixo, o Ramon Dias encurtou os espaços entre Elias e aí o Red Bull Bragantino não conseguiu chegar muito nesses primeiros 20 minutos. Apesar de ter tido controle e pressão, não conseguiu levar grandes chances aí ao gol do Léo Jardim. Aí o que o Vasco fez? Depois que passou essa pressão inicial, e que é muito forte, é muito difícil você jogar contra essa pressão inicial, o Vasco começou a liberar o Verratti para voltar a buscar essa bola. O Paulinho, com o fôlego dele, para mim foi o pulmão do time nesse primeiro tempo, inclusive com bola. Foi um cara que conseguiu acionar melhor também o Orediano e o Gabriel Peck e o Verratti. Quando a bola saía no Verratti,
o Orediano e o Gabriel Peck, com a velocidade deles também, acabavam estando livres para poder receber. E na direita, o que o Bambu fazia? Por que o Robson Bambu, na minha opinião, tá jogando nesse time do Vasco? Porque o Robson Bambu não sobe e o Orediano não marca. Então, para você ter um jogador que não marca, das características ofensivas que é o Orediano, na ponta direita, e hoje o futebol ele requer muito essa recomposição de marcação, o que ele fez? Ele colocou o Robson para ficar fixo realmente, para ele não sair, libera o Orediano e na esquerda ele sabe da categoria do Peck, que o Peck tem condições de ir e voltar, categoria física, podemos dizer assim. E aí o que ele fez? Ele botou o Marlon para jogar na direita. Quando o Orediano subia, o Marlon conseguia fazer essa cobertura. Eu achei o jogo do Marlon com bola no primeiro tempo muito abaixo do que ele pode render, mas sem bola, eu achei que o Marlon conseguiu manter a intensidade nesse primeiro tempo, acabou tomando cartão, e aí eu entendi a mexida do Ramon Dias nesse primeiro tempo. Então, no final das contas, o Vasco conseguiu, na minha cabeça, fazer um bom lance com o Orediano na direita, e foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Se o critério foi o que ele estava aplicando e ele aplicou no lance do Marlon, ele deveria aplicar no lance do Orediano, como ele aplicou no lance no Verratti, e aí o Verratti, no caso, ele teve que ir pro VAR para poder dar esse pênalti. Depois teve uma chance com o próprio Orediano, que era uma chance para matar o jogo, e ele acabou perdendo, porque ele não tem a perna direita, ele é imaturo na cara do gol ainda, e o Peck também teve uma outra boa oportunidade, que ele bateu, e o goleiro Cleiton fez uma boa defesa. Então, o Vasco tinha condições de ter saído com 2 ou até 3 gols no primeiro tempo. O problema é, repito, para mim foi falta no Verratti na origem da jogada do Red Bull Bragantino, a jogada que gera o escanteio. Depois do escanteio, o Red Bull Bragantino acaba fazendo um empate. Só que aí o Vasco foi punido. Foi punido porque não matou o jogo. Aí volta para o segundo tempo, e aí eu vou ser honesto com vocês. Eu não acho que o Ramon queria empatar e foi para o segundo tempo para empatar. As mexidas dele, elas são mexidas ofensivas. Ele coloca o Pumita no lugar do Robson, coloca o Jair no lugar do Marlon, coloca também o Galarza na lateral esquerda, porque eu acho que ele estava com medo do Lucas Piton ter cansado. E ele coloca o Galarza para poder ter essa força física, para correr realmente, fechar mais aquele lado. Só que não dá certo. Por que não dá certo? Primeiro, o Jair entra em outra voltagem. Ele entra em outra rotação. E cara, o cara da qualidade técnica do Jair, repito, ele não é reserva desse time do Vasco. Mas se ele continuar com a intensidade na rotação que ele vem entrando nos últimos jogos, ele vai sentar no banco com razão. Ele vai continuar estando no banco. Porque, infelizmente, é um jogador extremamente técnico, mas que estava em outra rotação. E aí você pega um time como o Red Bull Bragantino, veloz, tem 2 laterais velozes, tem um meio campo de controle, mas também de velocidade, de intensidade. O que acontece? O Jair morreu no jogo. O Jair nem apareceu. E aí, quando ele tinha a bola para sair jogando, até com bola ele foi mal. Tanto é que deu para ouvir o Ramon Dias escrachando ele. Escrachando ele. Dando expor, vambora Jair, vamos Jair. Ele tem que acordar. Jair, tecnicamente, repito, para mim é titular desse time. É muito bom jogador. Mas sem intensidade, no momento que a gente está vivendo, não tem como. Não dá para ser assim. Sabe? Ele tem que acordar. Então, o que o Marlon estava fazendo de preenchimento de espaço no meio campo, o Jair não estava conseguindo fazer. O Red Bull Bragantino percebeu, começou a gostar do jogo. Ele tira o Orediano e coloca o Figueiredo. E aí é outro jogador que eu vou ter que colocar aqui, cara. Que dificuldade, que temporada ruim do Figueiredo, cara. É assim, eu lamento dizer isso, mas ele ajudou muito em 2022, mas que temporada ruim do Figueiredo. Completamente perdido, sem posição no ataque, quando pegava na bola, você via que claramente não sabia o que fazer. Você não consegue ver uma característica do que o Figueiredo ia fazer no jogo. Você olha o Orediano jogando, tu sabe que ele é um ponta-direita, que é um ponta-direita que ele é agudo, que consegue ter 1 contra 1, e tenta buscar esse espaço pela velocidade, pela técnica de drible dele. Aí você pensa, qual é a característica do Figueiredo? Cara, aí ele joga de costas, ele é um brigador, mas é um brigador sem efetividade. É um brigador que você não vê gerando nada de associativo pro time.
é muito mais uma coisa isolada do Figueiredo, que talvez em algum momento ele vai pegar uma bola que ele vai chutar de fora da área, que ele vai fazer alguma coisa que deu na cabeça dele, do que ele entrar como parte de uma equipe. Não consegui entender. Aí eu olho pro Pumita, pô, me desculpa, cara. Que partida triste também. Partida vergonhosa, cara. Porque assim, é um jogador que entrou pra dar efetividade, pra dar ofensividade pro time. E até a lateral ele errou. Cobrança de lateral. Cobrança. É isso, cara. Aí como é que o técnico faz as mudanças de forma ofensiva e o time recua? Porque falta qualidade técnica. Falta qualidade. E você vê ainda a falta de confiança nesses jogadores, principalmente. Então, assim, e depois ele coloca o Capasso, porque o Medel já estava com cartão amarelo e se desgastou muito no jogo. Muito, muito no jogo mesmo. Então, eu acho que a mexida naquele momento ali era o Eric Marcos. Quem tinha que entrar na vaga do Figueiredo na substituição, em vez de substituir pelo Figueiredo, era substituir, se quisesse tirar o Orediano, que eu não acho que estava mal na partida, apesar do gol perdido, era para colocar o Eric Marcos. Sabe? E aí ficou o Zé Gabriel, que com bola continua fazendo partidas perigosas na saída de bola, continua errando bastante, mas sem bola no sistema defensivo, o Zé Gabriel funcionou hoje, cara. Eu sou um cara justo, eu sou um cara honesto. O Zé Gabriel no sistema defensivo protegeu a área. Ah, teve uma ou outra chance do Bragantino? É claro que teve. É um time bem treinado, é um time que é intenso, é um time que tem boas associações, joga muito bem em casa. Não à toa, repito, tem mais de 30 pontos no campeonato. Vai criar chances, vai criar oportunidade. Mas o Zé Gabriel não foi mal. Eu acho que não cedeu tantas oportunidades por causa do Zé Gabriel sem bola. Com bola, ele tem muita dificuldade. Eu acho que de todas as posições que o Vasco precisa hoje, eu vou falar sobre contratações, sobre o Vasco no mercado e etc. Eu acho que é uma urgência muito grande esse primeiro volante. Urgência muito grande.